Você era o que no Brasil? Me conta aí. Eu era advogada. Advogada lá no Brasil. Advoguei por 2 anos. Eu vim pra cá como imigrante mesmo, mas eu não sabia inglês, estudei por 5 meses. Com passaporte europeu. Com passaporte espanhol. E ainda fez inglês, porque tem muita gente que não faz, né? Mas eu não tinha inglês, então eu tinha que fazer alguma coisa. O inglês foi Bom. por vontade própria mesmo, porque você sabia também da necessidade de falar inglês, né? Eu não falava inglês, eu precisava aprender, então a escola era o caminho mais fácil. E, enfim, fiz 5 meses de escola. E aí, quais foram os seus primeiros trabalhos aqui na Irlanda? Cleaner. Cleaner. Fiz cleaner em casas. E depois eu consegui um trabalho de cleaner em uma empresa, a Sodexo. Posso falar? Pode falar. Eu passei 5 meses trabalhando de cleaner na Sodexo. 23 banheiros todos os dias. 23. Olha aí. Brasil. É Não job, desiste né? nunca. É um job, claro job? que é. Não, mas é um job pesado, é isso que eu tô dizendo. É um job pesado. Eram 23 banheiros com vaso, mais 8 banheiros de chuveiro. Todos os dias. Aí, quando o meu inglês ficou melhor, eu decidi aplicar para outro trabalho. Teve uma oportunidade de um balcão de queijo que estava abrindo em Cork, que eu moro em Cork. Sim. Dentro de um supermercado. E aí, eu apliquei e consegui esse trabalho como cheesemonger. Com 4 meses, eu fui promovida a team leader do balcão. Uhum. E daí, fiquei 2 anos trabalhando lá. Quando veio a pandemia, aliás, depois de um tempo da pandemia, algumas coisas aconteceram e eu decidi que eu queria investir na minha carreira de novo. Tipo, você vê, né? A gente tá falando do passaporte europeu e tal, porque muita gente acha que é automático, né? Saiu do Brasil, vamos supor que o passaporte europeu chegou aqui, trabalhar no escritório, na mesma área, vou virar advogado aqui, que seja, né? E não é bem assim, né? Não, é outra vida, né? É outro país, é outra vida, outra cultura, você tá aprendendo tudo de novo, você é um bebê. E aí teve que começar do zero. Do zero? Do zerão. E muitas vezes, esse começar do zero acontece pela falta da língua inglesa, né? Porque tem muita total. gente que chega aqui com o inglês já mais avançado e acaba tendo, né, pegando empregos melhores. Assim, melhores, eu não digo que cleaner não seja bom, mas consegue empregos que ganham mais, né? Empregos que talvez você não tenha uma carga, né, física tão grande, né? Eu escolhi cleaner exatamente porque não precisava de inglês. Pra limpar, não precisa de inglês. Exatamente. Quando eu vim pra cá, voltar pra área de legal não era uma possibilidade, não existia essa possibilidade, porque o direito é completamente diferente. Mas eu percebi que haveria, sim, uma possibilidade de voltar ou pra área de legal ou pra alguma coisa parecida. E quando ela me disse o que eu poderia tentar, que foi, entra numa multinacional. E o jeito mais fácil é o call center. Aí eu fiquei tipo, é sério? Como assim? Porque call center era uma coisa que eu não queria fazer. E eu ouvia que era muito pesado, eu via que era muito ruim. E pra mim não ia adicionar nada no meu currículo. E hoje eu vejo o que isso adiciona no currículo. Porque quando você entra numa multinacional e no call center, você aprende vários sistemas. E são vários sistemas que, mesmo que outras empresas utilizem de outros sistemas, eles vão ser muito similares. Você tinha alguns medos na hora de voltar para sair do setor de serviço, né? Conseguir um trabalho de escritório, que a gente chama? Você tinha alguns medos, alguns receios? Ou bloqueios, né? Eu não achava que existia a possibilidade de voltar para esse tipo de área. E quando eu pensava em voltar a trabalhar em um escritório, eu acho que era muito limitado o que eu pensava. Eu só me imaginava como uma secretária ou, sei lá, atendente de telefone de um GP, alguma coisa do tipo, sabe? Eu não conseguia me ver, assim, intelectualmente trabalhando em um escritório de novo aqui. E aí você falou,
começou pelo call center, é isso? Eu apliquei. Entra pelo call center. Entra pelo call center. Aí você falou, isso é maluquice. E aí você falou, começou pelo call center, é isso? Eu apliquei. Entra pelo call center. Entra pelo call center. Aí você falou, isso é maluquice. É maluquice, mas, poxa, eu tô pagando um serviço aqui, eu vou fazer o que ela tá falando pra eu fazer, vou acreditar nisso, né? E daí eu fui, apliquei e foi, sei lá, 2 semanas depois eu já tava contratada pro call center. E eu tava fazendo o curso da Law Society de GDPR. Era GDPR e propriedade intelectual. E é muito mais fácil você manter o olho aberto nas vagas quando você tá dentro da empresa do que quando você tá fora, procurando no jobs.ai ou alguma coisa do tipo. Então, eu via as vagas que eram possíveis para mim de aplicar dentro da empresa. E esse era o meu objetivo enquanto eu tava no call center. E eu via isso, só que eu só podia aplicar depois de estar lá por 9 meses. Sim. Aí eu tava começando o curso de Fintech Risk and Compliance. Muito bom, parabéns. Aí, quando eu recebi a notícia, eu comecei a aplicar para outros trabalhos, com muito desespero. Eu apliquei para tudo. E na primeira semana não houve nada. Na segunda semana eu comecei a receber vários e-mails e ligações. Na terceira semana eu tava rejeitando a entrevista. Eu peguei 3 trabalhos em um mês. Porque primeiro, eu peguei o primeiro trabalho que me ofereceram, que foi de volta pro call center. melhor pingado que secar, né? Mas era pra outra empresa que eu ia trabalhar. E daí eu fiquei 1 semana lá. E eu recebi uma oferta pra outra, que era tudo de compliance também. Aí eu recebi essa outra oferta pra outra outsourcing, que era bem legal, inclusive. Só que quando eu tava 1 semana nessa, eu recebi uma outra oferta que era pra onde eu queria ir mesmo. Aí eu só, não acredito, meu Deus. Aí fui pra esse outro lugar, que era uma fintech. Nossa. E aí, comecei lá, o trabalho era o céu. Ai, que lindo. Nossa, maravilhoso. Até que não era mais. Você estava fazendo o quê? Compliance. Tá. Análise de risco. Compliance é uma área que está muito em alta. Tem muita procura aqui na Irlanda. E eles gostam de contratar advogado. Advogado ou qualquer pessoa que tá dentro da área de legal. Sim. O que você tinha lá no seu currículo que você acha... Você colocou esses cursos que você fez? Colocou tudo isso lá no LinkedIn? Lá no LinkedIn, no meu currículo, sim. Então isso que você acha que foi o diferencial para você conseguir? E assim... eu acho que eu sou uma pessoa muito atenta também. Então eu prestei muita atenção em tudo que você tinha me dito durante a consultoria e todos os documentos que você me mandava. Então, todas as vezes que eu ia atualizar meu LinkedIn, agora não está tão atualizado, eu não tive tempo. Ultimamente eu estou muito ocupada. Mas eu atualizava exatamente do jeito que você tinha me ensinado. Todos os pontos, tudo, tipo, achievements, uma coisa muito importante. As pessoas prestam atenção nessas coisas que a gente não sabe. Então, eu continuava seguindo o modelo que a Tana me deu. E eu acho que a experiência e a vontade que o meu currículo mostrava da minha personalidade, do histórico mesmo, que mostra, né? A sua história, você contando no papel. E no LinkedIn é que fez as pessoas... É a motivação. A sua personalidade e o seu foco em crescer naquela área. Então você falou que começou a trabalhar na empresa, mas aí teve uma hora que... mudaram algumas coisas e aí ficou um inferno mesmo. Uns shifts muito loucos. Antes não era pra ter esse tipo de shift e aí mudaram todas as regras e eu fiquei... Não gostei. Aí eu comecei a aplicar de novo, mas eu tava tranquila com a vaga, com o que eu tava fazendo, e aí eu comecei a aplicar mais tranquilamente. Eu tinha um trabalho e tal. Só que alguma coisa aconteceu que eu não tinha aplicado pra muitas vagas, e uma pessoa me mandou um e-mail, do nada, bem estranho, dizendo, Poliana... eu encontrei o seu e-mail
em um dos e-mails aqui da empresa e tal, tem uma oportunidade que eu acho que casa com o seu perfil. Eu posso entrar em contato? E eu fiquei assim, como que essa pessoa tem meu e-mail? Eu achei muito estranho. Mas, né, uma oportunidade. Claro. Então... Sempre quer ouvir oportunidades. Vamos ver. Eu achei que era um golpe de alguma coisa, sabe? Achei. Mas daí, ela me ligou e ela me explicou que uma amiga minha, ela disse, olha, desculpa pelo meu e-mail muito estranho. Eu vi o seu e-mail perdido em um e-mail de uma colega. Porque uma amiga sua, há um ano atrás, estava num processo com a gente, só que ela arrumou outro trabalho e ela disse, fala com essa menina, que é uma amiga minha, que ela também é de legal. Networking. Indicação, networking. Já. Só que ninguém nunca entrou em contato comigo. Ela disse, eu não sei por que não entraram em contato com você, mas eu achei esse e-mail aqui perdido e pensei, vou ver quem é. Ela disse, eu vi seu LinkedIn e eu acho que você tem o perfil pra essa vaga que tá rolando. Aí ela disse, pode me mandar o seu currículo? Eu, sim. Mandei o currículo, ela disse, olha, eu acho que você é a pessoa pra eles. E ela era uma recrutadora contratada da empresa. Tá. Ela trabalha pra uma empresa de recrutamento, né? Sim. E ela é especializada em área de legal. Aí ela me explicou o que era a vaga. Eu nunca tinha feito nada disso. Porque... Qual que era a vaga? A vaga era... O nome é Legal Assistant. Legal Assistant. Mas o que eu ia trabalhar tem tudo a ver com direito empresarial. É direito empresarial. E a minha história lá atrás, no Brasil, é que quando eu fiz a OAB, quando você faz a OAB, você escolhe uma área para você fazer as questões abertas. As questões fechadas todo mundo faz igual, mas as questões abertas você escolhe a área. E eu fiz direito empresarial. Só que eu era muito novinha, eu não tinha noção de que isso seria muito difícil eu entrar na área de empresarial. Não tem ninguém da minha família que é advogado, nem nada disso. E eu morava num lugar que não teria oportunidades pra mim. Então, foi um sonho que caiu rapidamente. E quando ela me explicou o que eu ia estar lidando dentro dessa vaga, eu fiquei, olha, não tenho experiência nenhuma com isso, mas eu tô aí. Ela, você pode fazer uma entrevista amanhã? Às 8 horas da manhã? com a pessoa da empresa, que vai ser sua chefe. Eu posso? Eu ia trabalhar até meia-noite. Ai, meu Deus. Mas claro que eu posso. Aí, eu fui, não teve tempo de me preparar pra entrevista, porque ela me falou numa tarde, e no outro dia eu ia trabalhar, e no outro dia de manhã eu fui. E daí eu cheguei lá, e eu falei pra ela, olha, você sabe que eu não tenho experiência, né, nisso. Mas o que eu tenho é isso, isso, isso e isso. Olha, no Brasil, eu fiz a prova disso, não tinha oportunidade, estava sonhando muito alto para o lugar que eu estava trabalhando, mas eu tenho uma base do que é. Talvez eu tenha que traduzir muitas palavras, porque eu não tenho a linguagem técnica ainda de inglês, mas eu tô aqui, vontade eu tenho. Aí ela disse, tudo bem, então tá bom. Aí passou e eu passei pra segunda fase da entrevista, que era porque eu trabalho com um time de finanças aqui, mas eu tenho duas chefes, que é a chefe de finanças e a chefe de legal, que o time de legal é na França. Aí ela disse, tá bom, passou pra segunda fase da entrevista e eu tive a entrevista com a minha chefe de legal. E com o chefe do RH. E aí, o que eles me disseram foi, olha, o que a gente quer é uma pessoa que conecte a área de finanças com a área de legal e que tenha uma experiência internacional.
a gente percebe aqui que você tem alguma ligação com a Espanha, você era advogada no Brasil, você fez o curso de GDPR, você já tá fazendo o curso de fintech, então você já mora na Irlanda, então você já tem uma ideia de como funciona diferentemente várias coisas e como funcionam as leis de diferentes países e como você consegue ler em português, espanhol e inglês. Isso também vai facilitar muito a gente. Você é a pessoa que a gente está procurando, basicamente. Foi o que eles disseram. É. Praticamente você Ai, não precisou falar mais nada, né? Só falou assim, onde é que eu assino? Porque você fala espanhol, né? Você tem passaporte espanhol? Eu não falo mais porque eu não pratico, mas eu consigo ler, entender e escrever. Uhum. E daí, como essa empresa a gente trabalha com o mundo inteiro e muito na Europa, muito com a Espanha, muito com Portugal, muito na França e muito na Irlanda. Que legal. Daí eu leio os documentos e eu consigo entender se um documento tá certo ou não. Eu consigo, tipo, se eu pego um documento de Portugal, eu sei o que é. Tem outra coisa que eu também validei a minha licença de advogado em Portugal, né? Então isso contou muito. E aí eu consigo ler o documento português, mas eu consigo entender também aonde que eu clico para ir naquele site oficial do governo, ver se aquilo é legítimo, ver o que mais a gente tem que fazer, sabe? Porque eu não trabalho com o direito empresarial da empresa em si, mas eu faço a gestão dos advogados que estão trabalhando para a empresa. Entendi. Porque não tem nenhum advogado da empresa contratado pela empresa. Mas a gente contrata terceirizados para fazerem os serviços empresariais em cada país. Entendi. Então, porque eu consigo entender essas línguas e entender a diferença da lei da Common Law, que é aqui, da Civil Law, que é como funciona na Espanha e Portugal. Então, eu consigo entender o tipo de documentação que é diferente e consigo dizer, não, olha, esse advogado tá dizendo isso, mas não é isso. A gente precisa ajeitar, E aí foi isso, aí fui contratada por essa empresa que eu estou bem feliz lá. Parabéns. Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.